Olá, hoje é quinta-feira, 27 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Representantes do setor produtivo apresentaram contribuições à discussão sobre a reforma tributária. Foi numa reunião por videoconferência hoje pela manhã. Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, pontuou princípios que, segundo ele, não podem faltar nessa reforma. O sistema deve permitir que nós contemplemos, ainda que gradualmente, uma redução da carga atual. O modelo tributário que vier a ser aprovado pelo Congresso Nacional, ele não deveria interferir no funcionamento da economia e nas decisões dos agentes econômicos. Todas as decisões relacionadas à produção, a consumo e a investimento deveriam ser tomadas em função de uma lógica econômica. Só assim nós conseguiríamos avançar para eliminarmos distorções, para eliminarmos assimetrias. O representante da Confederação da Agricultura e Pecuária lembrou que a improvisação que o Brasil tem hoje no sistema tributário nada tem a ver com o que previa a Constituição de 1988. A verdade é que na Constituição de 88 nós estabelecemos um regime tributário e depois as despesas do Estado se multiplicaram. E o governo teve de lançar mão de várias improvisações de toda a ordem para acomodar o aumento das despesas. Roberto Brant defendeu a desoneração da cesta básica como política social eficiente. Isso é uma política social muito mais importante do que alguns tipos de transferência de renda. Agora, nós vamos voltar a tributar o arroz, o feijão, no mesmo nível de que o telefone celular, do que o automóvel, do que a geladeira. E, em compensação, vai se criar uma nova modalidade de transferência de renda. Isso agora virou uma panaceia. Para o representante da Confederação Nacional do Comércio, o foco hoje sequer deveria ser reforma tributária. Nós deveríamos estar preocupados em socorrer essas empresas, afinal de contas, a eliminação, a mortandade dessas empresas vai reduzir a base de arrecadação de impostos no Brasil. Então, acredito que a gente deveria, nesse momento, estar priorizando, principalmente no que se refere às ações do governo federal, em socorrer essas empresas, principalmente as empresas do setor terciário, que são as grandes empregadoras do Brasil, ao invés de tentar tocar uma reforma. O projeto que determina a realização de licitação para a escolha das empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros está na pauta da sessão do Senado de hoje, marcada para daqui a pouco, às 16h. A proposta muda a atual regra, que exige apenas a autorização do governo para que as empresas possam operar. As empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros são escolhidas por autorização do governo desde 2014. A licitação, exigida por uma lei anterior, deixou de ser necessária. Desde então, várias ações no Supremo Tribunal Federal alegam que a mudança seria inconstitucional. Em dezembro do ano passado, o governo atual criou por decreto a Política Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional. Entre outras medidas, estabeleceu a liberdade de preços, de itinerário e de frequência e a livre concorrência, sem limites para o número de autorizações. Para o governo, a medida cria oportunidades para novos mercados, além de acabar com monopólios. Para o senador Marcos Rogério, além de ser inconstitucional, a simples autorização prejudica o consumidor. Permite que as empresas decidam as tarifas sem obrigação de cumprir uma frequência mínima em cada linha. Com isso, passageiros de regiões menos rentáveis podem ficar com menos alternativa de transporte, como já está acontecendo em algumas cidades. Sou moradora do entorno do DF, dependo de uma linha de ônibus interestadual para chegar ao trabalho. Antes eram 5 horários para ir e 3 para volta. Hoje são 3 horários para ir e 2 para volta, sendo que os ônibus andam superlotados.
O senador Marcos Rogério apresentou um projeto que determina a escolha das empresas por meio de permissão, com licitação obrigatória. Pelo texto, as empresas escolhidas por licitação terão que indicar itinerário, horário e frequência de cada linha, os detalhes técnicos e de segurança da sua frota de ônibus, os terminais, pontos de apoio e paradas que desejam usar. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, fica obrigada a avaliar a cada 3 meses a demanda de passageiros por trecho e o custo de operação, além de estipular preços máximos para as passagens e os critérios de reajuste. Esse projeto tenta corrigir uma lei inconstitucional. A regra constitucional estabelecida no artigo 175 é a regra da concessão e permissão. Essas duas regras levam em consideração um certame licitatório, um processo de licitação, concorrência, com regras transparentes, claras, favorecendo o Estado brasileiro e, sobretudo, o usuário do transporte coletivo. O Senado também pode votar outros projetos. Estão na pauta o que, durante a pandemia, libera os hospitais filantrópicos de cumprirem metas para receber pagamentos do SUS, o que obriga o Sistema Único de Saúde a registrar dados de raça e etnia nos atendimentos relacionados ao coronavírus e o que estabelece regras para a transferência dos valores arrecadados com o ISS para cidades onde serviços foram efetivamente prestados. O plenário virtual do Senado aprovou nesta quarta-feira medida provisória que prevê as regras que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão seguir para o pagamento do auxílio emergencial. A medida provisória define as regras para os bancos federais pagarem os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho em razão da pandemia da Covid-19. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil têm até 10 dias para fazerem os depósitos contados da data de envio das informações necessárias pelo Ministério da Economia. Consideramos a matéria adequada, também não identificamos aspectos de injuridicialidade e contrários à boa técnica legislativa. Quanto ao exame da proposição, sob a ótica da despesa pública, verifica-se que os dispositivos trazidos revestem-se de caráter essencialmente normativo, sem impacto direto ou indireto sobre o aumento das despesas públicas. Não se verifica, portanto, qualquer incompatibilidade com as normas orçamentárias financeiras vigentes. As normas valem também para o benefício emergencial de R$ 600 mensais a empregados com contratos intermitentes. Todos os beneficiários terão 180 dias para fazerem a liberação do dinheiro depositado em conta digital de poupança. Essa medida provisória que os senadores analisaram também previa o adiamento da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o presidente do Senado, a partir de solicitações de líderes partidários, decidiu retirar esse ponto do texto. Com isso, a lei passa a valer. A lei passa a valer. Entenda na reportagem a importância dessa regulamentação. Quando você faz um cadastro em uma rede social, uma compra online, abre uma conta no banco, contrata um seguro ou simplesmente fornece seu nome e CPF em uma loja física, seus dados ficam armazenados em um sistema digital. E qual o problema disso? É que você fica sujeito a algumas violações de segurança, como exposição, perda ou alteração de suas informações, que podem provocar acessos indevidos a contas e fraudes. Além de danos individuais, o vazamento de dados pode trazer também danos coletivos. Do ponto de vista coletivo, o melhor exemplo de dano em larga escala foi o uso para formar perfis de eleitores para o envio de propaganda política direcionada, micro-targeting, direcionada especificamente para aquele tipo de eleitor. Isso foi feito pela empresa Cambridge Analytica, um escândalo mundial. Até hoje, os analistas não conseguem mensurar o potencial do dano à democracia que pode ocorrer em casos como esses.
Para trazer segurança jurídica e um maior controle do cidadão sobre seus dados pessoais, o Congresso aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto exige, por exemplo, que empresas garantam o consentimento de usuários para processar informações coletadas. A ideia é que, com o tempo, esse consumo de dados do cidadão seja uma coisa um pouco mais contida, um pouco mais regulada pelo próprio titular. A lei foi aprovada em 2018, com a previsão de que os principais artigos começassem a valer a partir de agora, em agosto deste ano. Uma medida provisória editada em abril adiava essa data para maio de 2021, mas o Senado decidiu retirar o trecho da MP que tratava disso. Assim, caso a medida seja sancionada, a LGPD entra em vigor. Esta matéria ela já foi deliberada tanto pelo Senado quanto pela Câmara no PL 1179 de 2020. O próprio governo não está nem preparado para a implantação dessa lei. Isso vai trazer sérias consequências para todas as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Em atendimento à questão de ordem apresentada pelo senador Eduardo Braga e outros líderes, esta presidência decide e declara a prejudicialidade do artigo 4º do projeto de lei de conversão. Não há nenhuma punição. O que há, sim, agora é um calendário estabelecido pela legislação brasileira que foi deliberado alguns meses atrás. A lei de alienação parental foi criada para evitar que a criança seja manipulada por um dos pais na hora em que a união acaba. 10 anos depois de aprovada, ela ainda provoca muita discussão. Na CPI dos maus-tratos, no Senado, ela foi apontada como ferramenta que vem sendo usada por abusadores. Uma proposta em exame propõe a revogação dessa lei. A justificativa para a lei de alienação parental foi a da necessidade de punir o pai ou a mãe que abusam do poder familiar, impedindo a convivência familiar dos seus filhos com uma das partes, ou com o pai ou com a mãe. A lei da alienação parental ela vem como uma importante ferramenta de equilíbrio das relações parentais, especialmente quando nós temos uma família que está passando por uma situação de litígio, de desentendimento e que usam o filho como um objeto de poder, como uma forma de ter privilégios com relação à partilha de bens, a alimentos. Ela é inconstitucional porque ela é inadequada, ela é desnecessária e ela é desproporcional. Ela impacta preferencialmente as mulheres e também impacta muito as crianças. O interesse melhor da proteção da criança e do adolescente está oculto. A lei que representa efetivamente os direitos das crianças, o seu respeito enquanto uma pessoa em desenvolvimento, é a lei de depoimento especial, que trata da criança como uma pessoa que necessita de proteção integral. Esse olhar não existe na lei de alienação parental, que parece colocar o direito às visitas, à convivência, como se fosse um direito superior à integridade física, psicológica e mental de uma criança ou adolescente. No mundo inteiro já se denunciou que a falsa síndrome da alienação parental, porque não tem base científica essa síndrome da alienação parental, é uma estratégia pronta para abusadores sexuais e para homens que agridem criança. Geralmente esses crimes sexuais não deixam vestígios. É difícil, a fala da criança é desconsiderada e é substituída por um mito que colocaram onde são falsas memórias. O abuso sexual é um problema muito sério e tem que ser combatido veemente, mas a alienação parental também. Então hoje a gente precisa se debruçar. Se a lei hoje talvez tenha alguns problemas, ela não pode ser simplesmente revogada, porque eu estaria delegando uma série de crianças a não ter uma proteção, de ter uma infância sadia e ter um desenvolvimento sadio.
A alienação parental fere direitos fundamentais da criança, porque um dos direitos da criança é a convivência com os dois genitores. E o que nós temos é que existia uma tendência antes da lei de o Poder Judiciário permitir com que a criança não tivesse os dois genitores em sua vida. O que nós tínhamos aqui no Brasil? Situações onde as mães detinham o poder da prole e na guarda única decidiam a respeito da vida do filho. Isso fomentava a posse e a alienação parental. Então, houve necessidade de criação de novos dispositivos jurídicos para que equilibrassem essa situação que o judiciário, o legislativo e o social fomentavam, o abuso do poder familiar. Pela lei de alienação parental, quando uma denúncia não puder ser comprovada, a regra deve ser a guarda compartilhada. Há casos em que o autor da denúncia pode até perder a guarda do filho. Na CPI dos maus-tratos, mães expuseram o mau uso do texto da lei por abusadores, que recorriam à lei de alienação parental para ficarem com a guarda dos filhos. O resultado disso é que foi proposta a revogação de todo o texto da Lei de Alienação Parental. A proposta tramita no Senado Federal e já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. A relatora do texto propôs que, ao invés de cancelar toda a lei, sejam feitas alterações para evitar as brechas. Seu relatório do PLS 498/2018 buscou ampliar a participação dos magistrados e intensificar as medidas de proteção em favor da criança durante o decorrer do processo judicial. Ele também reforçou o direito ao contraditório para as partes envolvidas. O judiciário vai ter que entrar nessa ação, numa ação de mediação, primeiramente, analisar a capacidade parental de quem está denunciando, a capacidade parental de cuidar daquela criança, entendendo essa relação, preservando essa relação e depois entrar na ação para justamente julgar o que foi denunciado. Como vimos, o projeto que altera a lei de alienação parental já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. Ele agora está na Comissão de Constituição e Justiça e ainda deve tramitar na Câmara dos Deputados. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, você já sabe, acesse a nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.